Muito bom dia, empreendedores e empreendedoras, tudo bem? Renan aqui, seu consultor de negócios. E hoje, como combinado, estamos iniciando essa série de lives, essa série de bate-papos, na verdade, né? Que eu chamo de pílulas intangíveis, que são aí amostras onde a gente vai bater um papo, conversar sobre insights para ajudar você a crescer no seu negócio. Então, você que é empreendedor e empreendedora. E aí, Evandro, tudo bem? Beleza? Você que é empreendedor e empreendedora de pequenos negócios, aqui é o lugar para a gente bater um papo e ajudar você a crescer seu negócio, crescer seus clientes e ter uma visão mais ampla e mais assertiva do seu negócio. Hoje o nosso papo é justamente com o tema sobre quem tenta vender para todo mundo. A gente vai conversar um pouco sobre o que acontece, como você pode buscar melhorias dentro dessa visão de quem tenta vender para todo mundo. Porque a verdade do que eu vou trazer para vocês aqui é que, não sei se vocês têm esse entendimento, mas que quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém. Isso principalmente quando a gente fala de pequenos negócios, né? Diferente, por exemplo, de empresas já grandes como Coca-Cola, né? Como Ambev, que essas sim talvez busquem vender para todo mundo, entre aspas, né? Os produtos deles são nichados, mas empresas de grande porte estão no momento talvez de buscar mais mercados, né? Mais nichos. Mas nós, como pequenos e médios empreendedores e empreendedoras, nós temos um esforço limitado para conseguir atingir esse número de pessoas. E é por isso que quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém, porque quando você distribui o seu esforço de maneira tão ostensiva, você acaba não criando conexão com ninguém. E hoje o mercado é sobre criar conexões. Se você não cria conexões com pessoas, você acaba não vendendo, porque outra pessoa que está mais focada naquela pessoa real, ela realmente vai criar uma conexão maior e vai acabar fazendo venda. Ontem eu fiz uma análise, né? Eu comentei sobre, quem viu aí, não sei, quem viu aí o comentário sobre a síndrome do príncipe da Cinderela. Alguém viu aí? Mariana comentou que viu. Legal, pessoal, também estou ao vivo no YouTube, tá? Por isso que eu tenho outros comentários. Mas quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém, entra também na analogia do príncipe da Cinderela. Por quê? Porque o príncipe da Cinderela, ele é um príncipe, então ele tem um reino, né? Ele toca um reino, ele tem domínio sobre um reino. E aí ele pega o sapatinho da Cinderela e sai aí calçando no pé de N mulheres até descobrir a mulher a qual ele, teoricamente, em uma noite, né? Ficou apaixonado e ela também caiu por paixão por ele. Mas ele para o reino inteiro e no final ele quase desiste, até que no último segundo ele consegue, né? Encontrar a princesa, aquela brincadeira que eu faço, né? Tudo que você procura, tudo aquilo que você perde tá sempre no último lugar que você procura, né? É óbvio isso, mas ele consegue achar no último segundo. E essa análise de quem tenta vender produto do mundo acaba vendendo para ninguém, justamente cai nisso, porque você, como empreendedor e empreendedora, você tem o mesmo poder, os mesmos esforços que um príncipe tem para conseguir achar o seu cliente. Será que os seus esforços não vão acabar antes de você conseguir achar essa pessoa? Ou muitas vezes você consegue achar as pessoas no meio de todo mundo, né? Você consegue vender para alguém, mas o quanto esforço você não joga fora nesse meio do caminho, porque você não tem claramente uma visão de quem é o seu cliente. Então, se você não tenta vender para alguém específico, o que a gente chama de público-alvo no marketing, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje rapidamente, mas se você não tenta especificamente vender para alguém específico, dificilmente você vai conseguir ter uma conversão ou uma taxa de conversão legal. O que é essa taxa de conversão? É quantas pessoas das pessoas que você contata, que você entra em contato com o seu conteúdo ou com a sua venda, quantas pessoas você converte realmente para cliente. Então, se você não tem muito claro quem é o seu cliente, para quem você vende, você vai ter ou uma baixíssima taxa de conversão, então você vai ficar batendo na porta das pessoas ali, ó, quer comprar, e você vai ter uma baixíssima taxa. Então você não vai, de cada 100 pessoas você vai conseguir converter uma, né? De cada 1000 pessoas uma. Então será que você não vai cansar, né? Se você fosse, por exemplo, um empreendedor porta a porta, será que você não vai cansar antes de achar o seu cliente e vai embora para casa sem vender?
Então essa é a grande dificuldade, principalmente do pequeno empreendedor, quando se trata de tentar vender para todo mundo. Tá? Alguém tem uma dúvida em relação a isso, pessoal? Por que vender para todo mundo acha que realmente consegue vender para todo mundo? Se alguém tiver uma indagação, manda aí nos comentários, tá? Tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, pra gente fazer um bate-bola, tá? Primeiro eu quero saber aí, tem alguém de fora do estado de São Paulo aí, pessoal? Tem alguém que não é do estado de São Paulo que tá aí na live? Tá, legal, Sul, pô, massa. Legal. Sul e São Paulo, né? Bom. E tem alguém aí que não empreende, que não tem empresa, que é CLT, ou quem empreende aí, diferente. Quem empreende, manda um oizinho aí pra mim no chat. Quem tem uma empresa, manda um oi aí no chat pra eu saber o que a gente tá conversando. Legal, tem uma pessoa CLT no YouTube. Manda aí o que vocês fazem, tá? Junto, tem empresa e manda o que vocês fazem. Tá, legal. Ô, Rafael, oi, tudo bem, Rafael? Massa. Pessoal, agora que a gente sabe, né, a dificuldade do que realmente é você não ter um público, vocês devem estar se perguntando, né, como é que a gente faz pra ter um público? E assim, eu vou ensinar 2 caminhos para vocês aqui rapidinho passar, que a intenção não é ser uma aula. Legal, Rafael, hamburgueria, Dark Kitchen, vou mandar lá, já conheço, sei que você tem uma hamburgueria, vou mandar a próxima vez que eu estiver em Ribeirão Preto, vou mandar para comer um lanche lá, hein? Aí agora que a gente sabe, né, qual que é a dificuldade de você tentar vender para todo mundo, o que a gente pode fazer? Eu vou ensinar 2 caminhos aqui, já vou falar desde já para vocês já saberem. O primeiro caminho é você conversando e interagindo com o seu cliente, tá? E o segundo caminho que existe é você conversar e interagir com o seu cliente. Não tem outro caminho, pessoal, tá? Não tem outro caminho para você conseguir entender para quem você vende, senão interagindo com seus clientes e potenciais clientes. Agora, como eu faço isso, né? Essa é a grande questão. Como que você vai interagir e entender quem é o seu cliente? Muitas pessoas aí podem ter um serviço ou produto e vendem já, mas não sabem especificamente quem é o cliente, nem sabem se eles têm realmente só um cliente ou tem vários. E algumas outras pessoas, às vezes, têm muito bem definido quem é o cliente, mas não está encaixado, ainda não tem esses clientes. Então, para a gente pensar em como você consegue entender para quem você vende, né, para você não tentar vender para todo mundo e não se perder no meio do caminho, a primeira coisa é realmente buscar interagir com seus clientes ou potenciais clientes, tá? Como que acontece isso? Se você já tem clientes, entre em contato, bate um papo para entender quem é o seu cliente. Se você ainda não tem clientes, o que você faz é assim como na pesca. Como assim na pesca? Se você vai pescar e você já é um entendedor de iscas, então você já sabe que isca pega que peixe, ou seja, você já sabe o que o seu produto atrai e qual que é o perfil do cliente, o que você faz é o seguinte, olha, eu vou colocar uma isca aqui, vai jogar e eu vou conseguir atrair o lambari. E aí eu tenho que conhecer o que é esse lambari. Agora, se você não sabe ainda quem você atrai, o que você faz? Você coloca a sua isca, joga, e aí você vê que peixe você pega. Entenderam? Então, se você ainda não tem um cliente, para você poder interagir com o seu cliente, tá? Ou você joga e vê o que puxa, ou você já joga sabendo. Por exemplo, se você trabalha com nutrição, tá? Se você já sabe qual é a sua solução, você vai colocar na ponta da vara essa solução, vai jogar no ambiente e aí você vai buscando esses peixes e vai conversando com eles. Pode ser vendendo ou pode ser como aqui a gente está conversando agora, criando conteúdo. Então quando eu pergunto para vocês quem vocês são, o que vocês têm, eu estou interagindo para conhecer mais. O conteúdo da live é um conteúdo para empreendedores, para vendedores. Então quem está conversando aqui, quem eu estou interagindo, justamente é o perfil de cliente que eu quero atingir. Então para você conseguir entender o seu cliente, ou você joga uma isca e vê que peixe você pega e tenta entender esse peixe, ou você já vai focado e conversa com aquele peixe, né, com aquele cliente que você já tem para você entender. Agora pessoal,
a maioria dos empreendedores, essa é a grande dificuldade, acaba tentando atender todo o perfil de cliente. Por quê? O perfil de cliente que chega é o perfil de cliente dele. Ou seja, eu vendo para quem quer comprar. E essa ideia, ela até pode ser no começo algo que vai fazer você girar o seu caixa, mas se você não tiver um foco, você não vai conseguir atrair as pessoas certas e também você vai poder dificultar o seu próprio serviço, o seu próprio produto. Por quê? Se você atende várias pessoas diferentes, se uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa quer outra, você vai seguir em dois caminhos diferentes e às vezes seu produto ou serviço vai parecer um Frankenstein. E você não vai agradar nenhuma pessoa de verdade. Por quê? Você tem várias features, várias funcionalidades, várias prestações que você faz para o seu cliente que não são específicas de um único público. Então, em vez de você atacar com força um único público, você ataca de maneira fraca vários e você não cria aquela conexão. Então, em vez de você simplesmente falar, eu vendo para quem quer comprar, qual que é a ideia de você conhecer e entender o perfil do seu cliente? É você justamente segmentar e entender qual que é o perfil foco. Não quer dizer que no futuro você não vai buscar vender para mais pessoas, mas empreender, pessoal, é ter foco. Então, se você vai atuar no mercado, você tem que ter foco em um único perfil de cliente, tá? E aí depois você vai expandindo. Nossa, então eu vou vender só para um tipo de pessoa? Pessoal, qual que é o entendimento aqui? Público não é uma única pessoa. Não é uma única pessoa que define um público. É um conjunto de características e fatores que aproximam essas pessoas e tornam ela um público. Como assim? Por exemplo, eu trabalho com empreendedores pequeno e médio porte, tá? Especificamente mais focado na área de serviços. Tá? Dentro disso existem nutricionistas, advogados, tá? Educadores físicos, existe pessoal da área médica, da área estética, prestadores de serviços domiciliares e residenciais. Então veja que eu tenho vários tipos de pessoas, mas elas juntas formam um público. E aí que está a jogada, que é o que você vai procurar para você entender quem é o seu cliente. Você não vai focar em características como o príncipe lá da Cinderela fez. Você não vai falar, o sapatinho 37 aqui, eu vou achar quem usa o sapatinho 37. Porque isso faz você correr o risco de achar pessoas que realmente não estão dentro da sua solução. Ou seja, se você fosse o príncipe, você poderia achar a Cinderela errada. Uma das irmãs malvadas, lembram? Então assim, se você não especifica o que realmente faz sentido, você vai achar pessoas erradas. Você vai gastar seu esforço à toa ou você vai segmentar seu esforço para alguém que não faz sentido. Então agora vai a dica fatal, pessoal. Qual que é a dica para você conseguir de fato entender quem é o seu público? Características demográficas, tipo idade, sexo, onde mora, são coisas importantes? Podem ser, são. Você vai colocar isso quando você vai entender para quem você vende. Você vai perguntar para o seu cliente isso. Então, quando você for interagir com o seu cliente, com o seu potencial cliente, para realmente saber para quem você vende, você vai fazer algumas perguntas e vai tentar entender isso. Mas o que realmente importa, pessoal, o que une as pessoas em um senso comum. Ou seja, o que faz do seu cliente o seu cliente? Não é idade, tá? Não é sexo, não é a condição de classe social dela. O que faz o seu cliente são 3 fatores. As dores que ele tem, os desejos que ele tem e as situações que ele está ou vive. Essas são as 3 perguntas que você vai conseguir olhar para todo mundo que você atende ou que você quer atender ou também está sendo atraído por você. São essas 3 perguntas que você vai olhar para você realmente segmentar e você saber para quem você vende. O que é isso, Renan? Tá? Dores, pessoal, é aquilo que a pessoa tem dificuldade. Então, o que para mim é difícil? O que me incomoda? O que para mim é ruim? Tá? Ligado ao que você faz. Tá? Desejos é aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco, aquilo que eu tenho vontade. E situação é onde eu estou e como eu estou. Por exemplo, se você trabalha dentro do nicho da área médica e você tem como público, como nicho, alguém numa situação. Qual que é a situação? Uma mulher grávida ou então o marido. Se você trabalha na área de educação, pode ser o marido de uma mulher grávida. Então você tem na área médica a mulher grávida. O que é? É uma situação.
Assim como na área de educação, o marido de uma mulher, né, que tem uma esposa que está grávida, é uma situação. E aí onde você vai buscar entendimento? Quais são as dores e desejos de cada um? Por exemplo, a mulher que está grávida, ela tem o desejo de ter uma gestação tranquila, ela tem o desejo de saber qual é o sexo do bebê, ela tem o desejo, entende? Então, esses desejos e dores é o que vai unir os seus clientes em uma fatia que você vai entender para quem você atende, tá bom? Mariana perguntou, e quando não tenho clientes, o que eu faço? Pessoal, é o seguinte, quando você não tem o cliente, é a ideia da pesca. Se você não tem nenhum cliente, o que você faz? De duas uma. Ou você vai olhar para o mercado e tentar entender onde está o seu potencial cliente. Ou seja, onde estão pessoas que têm situações, dores e desejos que são de identidade da sua solução. Então, se você faz um trabalho, por exemplo, deixa eu pensar numa outra. Por exemplo, enfermagem domiciliar. Então você é uma enfermeira domiciliar, você tem uma empresa de cuidados domiciliares, tá pessoal? Não pode ser que não seja de ninguém, mas pode ser qualquer outro exemplo. Então você tem uma empresa de cuidados domiciliares, cuidados médicos domiciliares. Então qual que é a situação que essa pessoa vive? É uma pessoa que tem um ente familiar acamado. Por quê? Porque não é a pessoa acamada, é alguém que tem um ente familiar acamado. Você vai vender para essa pessoa. Né? Então a situação é que tem um ente familiar acamado ou que precisa de cuidado. Quais as dores e desejos dela? Tem o desejo de ter uma vida tranquila com o parente, que o parente esteja feliz. Qual a dor? Tem medo de não conseguir atender esse parente. Então é isso que vai definir quem é o seu cliente, tá? Não especificamente a idade. Por exemplo, a idade, se é uma pessoa de 20 anos acamada, uma pessoa de 60 anos que está no domicílio precisando de cuidados, para você vai fazer diferença? Você tem que entender isso. Se faz diferença, você vai ter que segmentar. Se não faz, não. Tá? Então quando você não tem idealmente o cliente, se você não tem clientes, você olha para o mercado e tenta identificar quem tem essas dores, situações e desejos que você tem, ou o que você faz é justamente a ideia da vara de pescar. Você coloca uma isca que você não sabe o que vai atrair na sua vara de pesca e fala, eu vou jogar. O que eu pescar, eu vou conversar com. Por quê? Você vai lá, você joga essa isca no rio, e aí você pega o peixe e coloca ele no balde. Pessoal, tem gente que não sabe nem o nome dos clientes. Não sabe quem são os clientes. Não sabe o porquê que o cliente comprou o seu produto. É isso que você faz. Você joga a vara no rio, aí o que você pesca você põe no balde e você nem se pergunta que peixe que é. Não pergunta se vai dar um bom ensopado, se vai ser bom na grelha. Então assim, se você faz isso, você vai chegar uma hora que você fala assim, nossa, eu não estou pescando mais peixe. Por quê? Você não sabe. Porque você não sabe nem que peixe você estava pescando, você não sabe nem a isca que você estava usando. Entendeu? Então quando você não tem o cliente já especificamente, o que você faz é joga uma isca e quem você atrair você tenta entender. Então você vai conversar com o peixe, entendeu? Você vai olhar pro peixe assim no aquário e vai conversar. E aí peixe, me conta um pouco sobre você. Para entender o quê? Quais são as dores, os desejos e as situações que essa pessoa passa. Entenderam, pessoal? Então assim, quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém. Qual o caminho para você realmente conseguir vender para alguém que faça sentido então? É você conversar com seus clientes e potenciais clientes. Como que eu faço isso? Se você tem clientes, você vai conversar com eles, entender sobre o que eles estão passando, as características que eles têm que são importantes, que dores que eles têm, que dificuldades eles têm, de que eles querem com a sua solução. Se você não tem clientes, você vai olhar para o mercado e tentar entender quem são as pessoas que podem querer isso, e aí você conversar com elas, ou você vai jogar uma isca, que é o que você quer entregar, e aí você vai conversar com essas pessoas que forem atraídas por essa isca, entenderam? Qual que é a isca? Né? Perguntaram aí agora, qual que é a isca? Ótima pergunta, ótima pergunta. A isca é a seguinte, pessoal. A isca não é o seu produto muitas vezes. Você até pode falar do seu produto, do seu serviço. É um tipo de isca. Mas a melhor isca são os resultados e experiências que você entrega. Tá? Então como exercício, pessoal, mandem aí no chat
qual que é o resultado, qual que é o produto que vocês vendem, o serviço que vocês vendem e qual o resultado que vocês querem entregar. Pode ser um exemplo de resultado para exercitar esse pensamento. Porque essa é a isca que vai atrair de fato quem é o seu potencial cliente. E aí sim você vai começar a vender para um nicho específico e vai deixar de gastar esforço à toa e vai deixar de correr o risco de gastar todo um esforço de venda e no final não vender para ninguém, né? Porque você não tem o poder de parar um reino para colocar o sapatinho no pé de alguma princesa aí que você vai encontrar. Como você não é um rei, você não é um príncipe, você é um pequeno empreendedor, você tem que valorizar o seu esforço de prospecção, de venda e de aplicação. Porque outra coisa que acontece também, pessoal, uma dor que é em relação a pessoas que não vendem para um público específico. Se você não vende para um público específico, o que vai acontecer é que muitas vezes a pessoa que veio atraída para você, ela não quer de fato o seu resultado. Então acontece muito da pessoa comprar e depois sentir que não valeu a pena. Ah, mas eu vendi. Mas essa pessoa que não valeu a pena, ela vai falar para outras pessoas que o seu serviço, seu produto não vale a pena. Entenderam? Então, mesmo que seja alguém que comprou o seu produto enganado, não enganado por você, mas achou que era uma coisa e era outra, o problema vai ser seu. Então, se você tenta vender para todo mundo, com certeza nesse bolo de pessoas que um dia podem comprar o seu serviço, vão ter pessoas que, na verdade, não queriam aquilo que você está querendo entregar, que entenderam errado. E nesse entender errado, você vai tentar entregar valor para essa pessoa e ela vai falar assim, ah, não era o que eu esperava, não gostei, você me vendeu um negócio ruim, né? Um negócio que não tem qualidade. E aí essa pessoa vai falar para outras pessoas que poderiam ser realmente seu potencial cliente e elas não vão comprar com você. Porque alguém que comprou algo que não era o que esperava, falou que o cara lá, o Renan, não é bom. Mas às vezes não é você que não é bom, não é eu que não sou bom. Na verdade, é alguém que comprou esperando algo e recebeu outra coisa, porque eu ofereceria outra coisa. Então, a sua grande questão, né, para você tentar realmente vender para alguém específico, é você saber os resultados que você quer entregar, comunicar isso e saber quem é o cliente que vai se interessar por isso. Então, você tem que fazer o fit, né? O que é o fit entre produto e mercado? Primeiro você tem que entender quem é o mercado, né? Qual é essa pessoa? Ô Daniel, tudo bem? Quem é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela deseja? Quais são as dores dela? A situação que ela vive? E do outro lado, saber exatamente o que você proporciona. Então o fit de produto e mercado é quando tudo que você oferece é tudo que alguém precisa. Esse é o fit perfeito. Então, quando você entende quem é o seu cliente e você entende o que realmente o seu produto oferece, você tem um encaixe perfeito. Isso é a perfeição. Quando tudo que você oferece é tudo que o cliente também quer. Isso é perfeito. E o que é o fit? É igual cortar o cabelo ou cortar um gramado. Você vai aparar as arestas que não fazem sentido, você vai aparar o pedacinho que não faz sentido, ou você vai colocar alguma coisa que faz sentido. Ou no seu produto, ou no seu cliente. É por isso que muitas vezes você é empreendedor, quando você achar um potencial cliente, você vai começar a melhorar o seu produto ou serviço, ou o seu produto ou serviço vai se manter de alguma forma, e você vai mudar o entendimento de quem é o seu cliente. Aí você vai ter o fit de mercado, e aí sim você vai realmente conseguir vender para alguém que vai ver valor para você. Você vai vender de maneira muito mais fácil, porque o seu esforço vai estar comprometido em pessoas que realmente querem o seu produto, tá? E vão gostar do seu produto. E você também vai conseguir melhorar o seu serviço de maneira muito mais assertiva, por conta daquilo que eu comentei. Porque se você tem pessoas que não são o seu potencial cliente na sua base, eles vão pedir coisas que não fazem sentido. Sabe aquela situação que você pega um cliente e você fala assim, ai, não é o meu cliente, você sente isso, mas eu vou atender. Só que se você não tem esse entendimento, aí ele vai falar assim, ô Renan, eu acho que você deveria fazer isso. E você fala, verdade, vou fazer.
Só que isso é para ele que não é o seu potencial cliente. E aí você vai começar a fazer uma coisa para outras pessoas que talvez não façam sentido para elas. E até você entender isso, você pode ter perdido muitos clientes. Você pode ter perdido muito esforço. E é o que a gente falou. Aqui a gente está falando sobre conseguir potencializar os seus esforços, tanto de prestação de serviço, de venda de produto, quanto da ação da venda em si, de chegar até o seu cliente. Pessoal, para hoje era isso, a live realmente, as pílulas intangíveis vão ser lives mais curtinhas, para a gente bater um papo. Se você tiver alguma dúvida, manda aí já agora, tá? Tem muitas outras técnicas sobre entender o seu cliente para você ver o que faz sentido, tá? Mas aqui numa live não tem espaço. Lembrando só, pessoal, uma notinha aí para todo mundo. As vagas de mentoria para abril estão abertas, então se você tem interesse em conversar, entender o que é a mentoria de negócios, vai no post que eu mandei ontem, então tá ali no começo do feed, mas para quem não viu, mentoria de negócio aberta. Vai lá, entende um pouquinho sobre a mentoria, se você tiver interesse, manda lá que eu vou conversar com vocês, tá? E se vocês tiverem dúvidas, manda aí, deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui do YouTube. Alguma dúvida, pessoal? Peraí que tem uma pergunta aqui atrás. Tá. Como eu faço para chegar no meu cliente? Tá. Beleza. Isso, pessoal, tem a ver com canais, tá? Como que você chega no seu cliente? O chegar tem muito sentido, tá, pessoal? Vamos pensar assim, como você encontra o seu cliente? Tem até uma anotaçãozinha aqui que já faz sentido. Como você chega no seu cliente? Eu não sei quem é meu cliente, como que eu chego nele? Como que eu entendo quem ele é? Pessoal, isso tem a ver com concentração. Então, para você saber onde você vai colocar o seu esforço para chegar no seu cliente, são 3 perguntas, tá? Primeiro você vai pensar onde tem volume do seu cliente. Então, onde essas pessoas estão? Então, por exemplo, no Instagram, tem várias pessoas aqui no Instagram. Então você vai pensar, no Instagram tem meu público? Não, lá tem. Beleza. Qual que é a outra questão? Eu consigo ter uma concentração alta do meu cliente? Como assim? Então, às vezes, no Instagram tem 100 milhões de pessoas. Mas qual que é a concentração do meu público no Instagram? É uma concentração alta? Nessas 100 milhões de pessoas, quantas pessoas são realmente meu potencial cliente? Que tem aquele perfil que eu identifiquei, que eu vou buscar chegar, né? E a outra questão é qual que é a capacidade de segmentar. Então, às vezes, vamos pensar, o Instagram ele tem 100 milhões de pessoas, dessas 100 milhões de pessoas, 100 mil são sua cliente. Então, tem uma concentração mediana. Como que eu faço então para saber se o Instagram é o lugar? Se eu consigo segmentar. Por quê? Lembra, se você for igual ao príncipe, você vai tentar atacar 1 milhão de pessoas, sendo que só 100 mil são suas clientes. Então o lugar que você vai se preocupar para atingir seu cliente, você tem que conseguir ou ter uma alta concentração, ou seja, de cada 100 pessoas, 80 é o seu cliente, ou ter um volume, né? Ou então, você conseguir segmentar. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com produtos cosméticos, estéticos para peles escuras. Tá? Então, para peles negras e morenas. Então, você trabalha com produtos específicos para cabelo e cuidados com esse tipo de pele. Tá? Você vai numa praça. Na praça tem movimento. Então na praça tem um movimento de 1000 pessoas por dia. Na pandemia agora não vale, né, pessoal? Mas vamos pensar, tem 1000 pessoas passando por dia naquela praça. É um volume legal para você? Beleza. Naquela praça, passam pessoas com a pele morena, escura? Passa. Então primeiro tem volume, tá? E vamos supor, de cada 1000 pessoas, só 100 pessoas... de cada 1000 pessoas, 900 tem a pele escura. Ou seja, você tem concentração. Ótimo, então é ali que você tem que estar. Só que, vamos supor que dessas 1000 pessoas, só 100 pessoas têm a pele escura. Só que pense o seguinte, as pessoas que estão andando na praça que têm a pele escura, você consegue saber quem são e você consegue chegar até elas. Isso é a capacidade de segmentar. Então você, mesmo que tenha um volume de pessoas, alto, mas uma concentração baixa, se você consegue atingir aquela pessoa de maneira mais fácil, também pode ser um ponto positivo. Beleza? Então são esses 3 pontos: volume, concentração e capacidade de segmentação. Um quarto ponto que é extremamente importante para você levar em conta também é entender se
o seu potencial cliente vai estar aberto naquele ambiente para um papo. Tá bom? Porque, por exemplo, você não vai num casamento e vender plano funerário. Entenderam? Então, se você vende plano funerário, você não vai num casamento. Por quê? Mesmo que tenham pessoas ali que estão preocupadas com isso, não é o ambiente, eles não vão querer escutar você. Então, é entender se o ambiente que essa pessoa está vai estar propício para falar sobre aquilo que você quer falar com ela. Tá? Assim que você consegue entender como chega no seu cliente. Então é entender aonde você vai conversar com ele. Então são esses 3 fatores para você conseguir conversar com o seu cliente e entender quem ele é, tá bom? Então é volume, concentração, segmentação e abertura para o que você vai conversar. Entendendo esses 4 pontos, você vai escolher especificamente o lugar. É isso que você perguntou, né? Né, Ricardo? Beleza. Isso. É isso que você vai fazer para conseguir entender onde você vai chegar no seu cliente. Daniel mandou, o que você explicou encaixa muito no meu caso. Abraço, Renan. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo comentário e pela participação. A Duda mandou, nenhuma dúvida, só para dizer que estou adorando a mentoria, me ajudando muito. Valeu, Duda, muito obrigado. Vamos fazer vocês crescerem nesse negócio. Pessoal, para hoje é isso. Então, quinta-feira que vem, mais uma Pílula Intangível. Se você ainda não segue, segue aí. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante para alguém aí que você conhece, compartilha, por favor. Essa live vai ficar salva no IGTV, tá? Pra gente fomentar essas boas ações e boas práticas no mercado. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um bom dia, bons trabalhos e ótimos negócios para vocês. Tchau, tchau, pessoal!